Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. O nome de Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 6 de junho de 2014 e Deus pôs no meu coração uma palavra no Salmo 46. Louvado seja Deus. O Salmo 46 diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, e és o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ó Senhor. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o Senhor está conosco, ó Deus, para nos livrar. Abençoa, Deus, e livra esses ouvintes que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, que vão ouvir a Tua palavra. Abençoa, meu Pai, liberta das cadeias malignas que o adversário tem vontade de manter presos, mas o Senhor disse que a verdade liberta, e que o Senhor venha libertar estas almas através do poder da Tua palavra, que a Tua palavra é viva e eficaz, meu Pai, ela é poderosa para destruir sofismas e fortalezas e todo pensamento levar cativo à obediência a Cristo Jesus. Abençoa, Deus, a cada ouvinte que está ouvindo e que vai ouvir a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Tua palavra é o poder de Deus. Esta palavra que transforma, Senhor, esta palavra que dá a vida, meu Deus, esta palavra, como diz o profeta Ezequiel, no vale dos ossos secos, e ele profetizou a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra deu vida àqueles ossos secos que estavam sequíssimos, como diz a Tua palavra, e que a Tua palavra é uma espada de 2 fios,
que penetra em divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. E a tua palavra que vai libertar e quebrar os grilhões do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O Evangelho, ouvinte, é o poder de Deus. Aqui é apenas o homem que está falando, mas Deus está usando o homem para falar com a igreja, para falar com o ouvinte, para falar com as almas que estão ouvindo esta pregação, esta palavra. E que Deus venha trabalhar em suas vidas, que Deus venha transformar a sua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela não é vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela quebra os grilhões do inferno, ela despedaça o jugo, ela quebra as correntes malignas. A palavra de Deus transforma as vidas, a palavra de Deus renova as suas forças, a palavra de Deus supre as suas necessidades, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, ela não é vazia. Esta palavra vai transformar a sua vida, porque ela é poderosa. Ela é poderosa, é o poder de Deus. É a boca de Deus que está falando contigo. E é esta palavra que vai te libertar do inferno que tem te aprisionado. É esta palavra de Deus, que é viva e eficaz. E Deus diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na angústia. A quem você recorre quando você passa pela angústia? A quem você busca? É no homem que você busca? Ou é em Deus que você espera e que você busca? É em Deus que você tem buscado? Se for em Deus, descanse em paz, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Não temas as tempestades que vêm sobre a tua vida. Jesus estava no barco quando se levantou aquela tempestade. Os discípulos se apavoraram um pouco, mas Jesus fez aquietar aquele vento. É Deus que manda nos mares, na braveza, nos ventos. É Deus que está te guardando. Ainda que a terra se mude de lugar, ainda que os ventos venham sobre a tua vida, se você está firmado na rocha, se você está com Cristo, não temas, não pasme, não se espante, porque o Senhor está contigo. Guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da grande tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando a pessoa guarda, o servo guarda a palavra de Deus, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos você vai olhar e vai contemplar, e vai ver o mal que vai vir sobre esta terra, mas para aquele que serve a Deus, vai ver a diferença. Você não vai cair, porque Deus vai te guardar, porque você se apegou com amor ao Senhor. E Ele vai mostrar a sua misericórdia. Ele vai te guardar da grande provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não temas. Não temas as tempestades que se levantarem contra ti. Não temas, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente. Deus é o nosso socorro bem presente. Por que vai temer? Se Ele está contigo, não temas. Jesus é o nosso Rei. Ele está conosco. Diz no Salmo 46 que era nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza não é vencida. Nenhuma fortaleza é vencida. Aliás, a fortaleza maligna é vencida pela fortaleza de Deus, que é o poder. E Deus vence todas as coisas. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prospera. Nem Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Nem Balaão conseguiu. Deus guarda o seu povo. Ele apacenta as suas ovelhas. Ele conduz aos passos verdejantes.
Quando a ovelha é submissa ao Senhor, Ele guarda. Venham os ventos que vier, como Jesus disse em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vêm as tempestades, vêm as enchentes, as águas contra aquela casa, mas não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Ainda que venham as tempestades, ainda que venha, como diz no Salmo 46, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temas, porque Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não se abale. O homem de Deus e a mulher de Deus não se abale, porque sabe que a rocha eterna está do teu lado, do nosso lado. Deus está te guardando. Ainda que venham as turbulências, por que desesperar? Por que temer, homens de pouca fé? Como diz o Senhor Jesus, não temas, nem te espantes, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando você estiver passando por lutas, se refugie somente em Cristo Jesus. Entra no lugar de oração. Dobra o teu joelho e fale com Deus. Busque a Deus de todo o seu coração, que Deus vai te guardar. Busque a Deus de todo o seu coração. É servir a Deus com vontade. É você gastar tempo em oração diante do teu Deus. Muitas vezes Deus permite as provas na nossa vida, que é para a gente se voltar para os seus pés, se voltar aos pés do Senhor. Porque se a gente não tiver luta na vida, daí a gente não vem para Deus. A gente não busca a Deus em oração. O comodismo ele atrapalha muito a vida espiritual. Mas quando você está passando por provas, aí que você busca mais a Deus ainda. É no meio das provações que Jesus aparece andando sobre as águas. É no meio das tempestades, como os discípulos estavam. Jesus apareceu andando por sobre as águas. Jesus apareceu andando por sobre as águas, andou em cima do mar, porque os discípulos estavam lá passando por tempestades ali bravíssimas. E ele apareceu no meio das tempestades. Talvez você ache que Deus te abandonou, se sente sozinho, sozinha, e acha que está desamparado por Deus. Mas Deus ele está só te sondando, só observando a sua vida, a sua conduta. Ele quer ver o que você faz quando você passa por provações. Jó passou por provações. Quando vieram trazer a notícia que a casa caiu sobre os seus 10 filhos que morreram, Jó clamou a Deus. Jó recorreu a Deus. Ele rasgou as suas vestes, jogou pó e cinza na sua cabeça e disse assim: "Nu vim ao mundo e não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." O que Jó fez na hora do seu desespero? Jó recorreu a Deus. Às vezes, na hora do seu desespero, ao invés de você recorrer a Deus, você pega o telefone e liga para alguém. Ao invés de você dobrar o teu joelho e clamar a Deus, aí você acaba ligando para alguém, comentando com alguém sobre o que está passando na sua vida. Mas, na verdade, o que Deus quer é ouvir a tua voz. É Deus que quer ouvir você reclamar para Ele, você clamar a Ele, como Jó fez. É na hora das tempestades que Deus aparece. É na hora das lutas, das tribulações. Você veja aqui no Salmo 46, o interessante, que diz aqui, ó, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está vendo que Deus é socorro presente na angústia. Deus não é o socorro presente a hora que você está na paz. É a hora que você está na angústia que Deus aparece. Porque Ele quer fazer isso. Porque Deus é assim. Porque Deus aparece no meio da prova. Deus apareceu no meio do fogo
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, e Deus apareceu ali como quarto homem, como dizia o anjo, mas ali era o próprio Senhor Jesus em forma de anjo, que apareceu no meio deles e passeava no fogo. E Deus passeava no fogo ali no meio deles, e eles não se queimaram e nem chamuscaram, e nem cheirou a sua roupa de fogo nenhum de fumaça, porque Deus estava ali com eles. Na hora da angústia que Deus aparece. Ele apareceu naquela hora que eles estavam ali naquela fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida. E Deus apareceu ali no meio deles. É nessa hora que Deus aparece. Ele vem andando por sobre as águas. Ele vem na hora da tribulação mesmo. Ele vem na hora que a casa está abalando mesmo. Que a casa está mexendo mesmo, está trepidando por baixo. Está sacudindo a casa toda, mas ela não cai. Porque Deus tem sustentado, como Ele sustenta a terra na palma da sua mão. E Ele vem na hora das tribulações. Jesus aparece quando os discípulos estavam preocupados. O que aconteceu com o mestre? Ele não veio até agora, ele falou que ia ressuscitar, mas ele não veio até agora. E eles estavam todos impacientes, tristes, porque Jesus tinha morrido, mas não tinham visto ele ressuscitado. E ele apareceu, entrou, atravessou a parede. Um corpo de carne, sem sangue, mas um corpo glorificado, e apareceu, atravessou a parede, e apareceu entre eles. Até Tomé não acreditava que era ele. Se eu não ver as suas mãos furadas e não tocar, eu não vou crer não. Mas ele apareceu ali no meio deles. É no meio da prova que Deus aparece. É no meio da prova que Deus apareceu através de um anjo na vida de Pedro, que estava preso. E Pedro parecia que ele achava que estava sonhando, não sabia o que estava acontecendo, se aquilo era real ou se não era. E Deus enviou socorro ali para Pedro, naquela hora que Deus apareceu na vida deles. E a gente vê bem claro no versículo 1, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No versículo 2 também diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí no versículo 3 ele diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. No versículo 4 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, há um descanso para a tua alma. Há uma paz para a tua alma. Mas para você ter essa paz, você tem que buscar a Deus. Quando você passar por tribulações, por lutas, você tem que buscar primeiramente a Deus. Você tem que consultar o Senhor. Ele te coloca em situações assim, que é para você voltar-se para Ele nessas horas que Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ser glorificado através da sua vida, para você chegar e dizer: o Senhor me livrou, o laço quebrou, cortou, o laço quebrou e eu escapei. E quem vai ser glorificado é Deus, através da libertação da sua vida. Você vai dizer, vai falar: Deus fez isso por mim, foi o Senhor que, como diz o Salmo 46, é Ele que é o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E Deus vem. Quando nós recorremos a Ele, Ele vem. Ele prometeu ser o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu conheço um irmão em Cristo, que ele passou por 5 anos. Ele fazia hemodiálise durante 5 anos de luta. Ele não podia tomar água como queria. A água era contada. Um sofrimento terrível. E 3 vezes por semana, ele fazia hemodiálise. Durante 5 anos ele sofreu. E pela idade dele, mais de 50 anos, quase 60 anos de idade, quem quer imaginar? E Deus apareceu na vida dele. E Deus enviou até um novo órgão para ele, um rim. E ele foi transplantado faz mais de 2 meses. E ele disse que toma água à vontade o dia inteiro.
Quer dizer, Deus aliviou o fardo dele, o peso que ele carregava. Deus fez uma obra usando a medicina. Como Deus pode usar a medicina, como Ele pode fazer um milagre também. E Deus usou a medicina, como Ele acrescentou 15 anos na vida do rei Ezequias, que estava com uma doença mortal. E o rei Ezequias, ele virou para a parede e se arrependeu dos seus pecados, da sua soberba, e pediu misericórdia a Deus. E Deus enviou o profeta Isaías, falou: volta lá, Isaías, diga que eu vou acrescentar mais 15 anos. Eu ouvi a sua oração e vou acrescentar mais 15 anos de vida, e ainda vai dar vitória na vida dele. E Deus libertou o rei Ezequias daquela enfermidade mortal e deu mais 15 anos de vida para ele. Assim na vida desse irmão também, o irmão Joaquim. E Deus concedeu este órgão na vida dele. E hoje ele está contente, faz 2 meses, quase 3 meses. Até então eu nem sabia. Fiquei sabendo hoje. Estou muito feliz por isso. Que ele poder tomar água à vontade, ele poder fazer os seus afazeres. Deus acrescentou mais um tempo de vida na vida dele. E é isso que Deus faz, ouvinte. Deus, Ele nos abençoa. Ele diz que Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É nessas horas que Deus aparece. É nas horas do impossível, que você acha que está tudo perdido para você. É que Deus envia os seus anjos. É que Deus envia o socorro. Ele abre uma saída como Ele abriu no meio do mar para o povo de Israel passar. Deus abre uma porta na sua vida. Ele é o Deus que nos justifica. Ele é o nosso Deus que nos abençoa. É o Senhor que leva o nosso fardo de dia e de noite. Talvez você se encontre numa situação terminal às vezes, sem saída. Mas Deus é a nossa saída. Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer ser glorificado através das nossas vidas, através da sua vida. Não se entregue. Não se entregue. Moisés não se entregou. Os braços de Moisés estavam fracos por causa da sua idade avançada. Mas Moisés não entregou a sua vida, a derrota. Não. Moisés foi ajudado por 2 pessoas. E Moisés tinha que levantar os seus braços para o povo de Israel vencer a guerra. Só que ele já não tinha mais força, estava já avançado em idade, com seus braços cansados. Mas 2 almas ali ajudou Moisés a levantar os seus 2 braços e apoiaram os seus braços. E quando os braços de Moisés eram erguidos ao céu, Deus concedia vitória ao povo de Israel. E quando os braços de Moisés eram abaixados, os inimigos prevaleciam. Ou seja, enquanto nós estivermos de joelhos clamando ao Senhor, buscando este nosso Deus, que é o nosso socorro bem presente, Deus nos abençoará. A vida do cristão era de luta, mas ela é também de vitória. Ela é de vitória, porque Deus chamou nós para sermos valentes, para sermos lutadores. Deus se agradou de nós em dar o seu reino por herança. Ele chama nós de pequeno rebanho. Mas Ele diz: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus quer que nós sejamos pessoas de muita fé. De fé que é confiar em Deus nas horas das angústias, nas horas das tribulações, que Ele vem mesmo. Ele vem para socorrer aquele que clama por Ele. Por isso Ele diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, Ele quer nos ajudar aqui nesta terra. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho e nem sozinha. Talvez hoje você se encontre sem dinheiro, encontre sem saúde, com enfermidades. Talvez você esteja como Jó, desde os pés até a cabeça com chagas. Mas saiba de uma coisa: se você clamar a Deus, Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai enviar o socorro. Ele diz para aquela parábola do juiz iníquo, ele disse que aquele juiz não temia a Deus, mas como aquela viúva importunava, ele cansou de ouvir aquela mulher importunando. Ele falou: vou julgar essa mulher para me livrar dela. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio em defendê-los, em ajudá-los? Digo-vos que depressa vos fará justiça.
E quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Deus quer de nós, ouvinte, é a fé. A vitória que vence o mundo é a fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. É clamamos a Deus na hora que vem as lutas na nossa vida. Não é recorrer às pessoas que ninguém vai poder te ajudar, mas é entrar no lugar de oração. É clamar a Deus em oração, é ir na casa de Deus. É buscar lá no refúgio, que é a casa de Deus. É buscar o Senhor de todo o coração, para que Ele seja achado por nós. Não se desespere. Se hoje você se encontra numa situação difícil na sua vida, saiba que o choro pode durar uma noite inteira, mas aqueles que buscam ao Senhor, a alegria virá pelo amanhecer. No versículo 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Ou seja, hoje você pode estar passando por lutas, por dificuldades na sua vida, mas se você clamar a Deus, ao romper da manhã a coisa vai mudar. A sua vida vai mudar. Mas é através da oração. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É através da oração. Paulo também nos adverte para orar sem cessar. Ou seja, orar todo o tempo. Orar todos os dias. Ou seja, você ter horários de oração. Orar de manhã, orar de tarde, nem que for meia hora, orar à noite ou nas madrugadas. É ter uma vida diária de oração. Às vezes não dá para você dobrar o joelho, ore no pensamento, mas dedique um tempo para você orar de joelho, na humilhação diante de Deus, como Daniel fazia. Daniel era presidente, governador, e Daniel orava 3 vezes no dia, como era de costume, como diz a palavra. E Deus era com Daniel. Deus é com aquele que tem vida com ele. Deus honra aqueles que o honram, aqueles que têm vida de oração, que agrada a Deus. Diz que a oração do justo é o seu contentamento. Deus, ele se contenta, ele se alegra quando vê o seu servo de joelho dobrando, clamando a ele de joelhos, orando, se dedicando à sua obra, se dedicando a Deus, servir Ele com alegria. É dando graças, é tendo ações de graça na sua vida, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pela água que você bebe, agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua família, pelo sol, pelo ar que você respira, que nós respiramos. É isso que Deus quer ouvir de nós, é a gratidão. Tudo que Deus fez na terra foi para nós que Ele fez. Tudo que Deus criou foi para nós, para os seres humanos. Nós somos para Deus como vasos preciosos. Nós somos o espetáculo deste mundo. Somos assistidos pelos anjos e pelos homens, pelos seres humanos da terra. Nós somos, como Paulo diz, como espetáculo para o mundo. O céu nos assiste. Os céus nos observam. E Deus quer ver da sua boca o perfeito louvor. Deus quer ouvir você dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ele quer que você diga como Jó. Talvez hoje você se encontra numa situação de doença e enfermidades. Mas mesmo passando por essa tribulação, agradeça a Deus por você estar vivo, por você estar viva, que você pode abrir a sua boca para clamar a Ele. E você pode mudar a sua vida através da oração. Deus fez com que o sol parasse para Josué vencer. Deus fez o sol parar para Josué. Deus atendeu a oração de Elias. E 3 anos e meio não choveu. E orou Elias e mais 3 anos e meio de chuva. O que Deus não pode fazer por você? Você acha que essa enfermidade pode acabar com a sua vida? Não, ela não vai acabar com a sua vida. Só se você permitir. Mas se você se levantar, mesmo na fraqueza,
Como diz lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza você vai tirar a força. Paulo diz que quando eu estou fraco, aí que sou forte. Você vai se entregar a essa doença, vai deixar ela te levar, ela te derrotar? Não. Não deixe a enfermidade te derrotar, não. Saiba que Deus é o socorro bem presente na angústia. E é nessa enfermidade que você está passando que você deve clamar a Deus. É através dessa enfermidade que Deus vai ser glorificado na sua vida. Deus quer ouvir o seu clamor a Ele. Ele está com seus ouvidos atentos à oração de um justo. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração pode mudar a vida. O rei Ezequias estava com uma doença mortal. Lê lá em Isaías capítulo 38. O rei Ezequias, ele estava com uma doença mortal, uma chaga mortal. Já era para ele ter morrido. Só que ele virou o rosto para a parede, se arrependeu e clamou a Deus. O profeta Isaías foi lá: Ezequias, Deus manda te dizer que essa doença que você tem aí é para a morte. Você não vai viver não, você vai morrer. Só que o rei Ezequias, ele não se conformou com essa enfermidade. Ele virou o rosto, ele talvez não pudesse levantar, talvez ele não podia andar. Ele virou o rosto para a parede e clamou a Deus e chorou muitíssimo. Diz que ele chorou bastante ali. E Deus ouviu o choro de Ezequias. Isaías, volta lá. Diga para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele de chance. Vou dar mais 15 anos para ele. Ainda vou dar um sinal ainda, hein? O relógio de Acais vai voltar. Ele não vai avançar, não. Ele vai voltar atrás. E Deus confirmou. E acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. E o que Deus não pode fazer na sua vida? Você acha que se você clamar a Deus instantemente, como fez Isaac, Deus não vai te ouvir? Você acha que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? Quanto mais nosso Pai que está nos céus nos dará bênçãos, nos dará o Espírito para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que lhe pedem? Se Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro presente. É Ele. E Ele permite as provas da nossa vida para que Ele seja glorificado. Então Ele diz que há um rio, que Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus promete ajudar você. Deus promete te ajudar, mas você deve clamar a Ele. É uma vida de oração que move as mãos de Deus. Se não tivermos uma vida de oração, Deus não vai fazer nada. É uma vida diária de oração. E Deus quer ser glorificado através da sua vida. É através da sua vida. O versículo 6 diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, o exército satânico lutando contra você. Mas você clamou a Ele? Diz que Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, Deus guerreia contra os nossos adversários e nos dá vitória, nos faz triunfar. Deus prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. É Deus que nos dá vitória. É Deus que nos fortalece. No versículo 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus tem sido o seu refúgio? Ou é algum amigo, alguma amiga que está sendo o seu refúgio? Deus quer ser o seu refúgio. Ele quer ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua insistência na oração. Ele vai te responder, mas Ele quer ver você passar tempo com Ele. Se você não tiver tempo com Deus, você vai continuar na mesmice. Mas se você buscar a Deus, uma vida de oração, de insistência, de clamor, pode ter certeza que Ele vai mudar a sua sorte.
Talvez uma situação difícil na sua vida que você não resolve a tempo. Se você buscar a Deus, adorar a Deus e fazer a sua vontade, obedecendo a sua palavra, santificando a sua vida, andando conforme a vontade de Deus, agradando em todos os seus caminhos, aí Ele vai abençoar a tua vida. Mas se você não endireitar os seus caminhos tortuosos, aí Deus não vai fazer nada. Então o que Deus quer de nós é a obediência à sua palavra e uma vida dedicada à oração. Jesus diz: oreis, para que não entreis em tentação. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais longe do pecado você fica. O versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ou seja, Deus faz as obras. Vinde e contemplai. Ele quer que você venha até Ele. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Deus faz as obras ainda. Deus cura. Deus transforma vidas. Deus nos liberta do pecado. O Espírito Santo nos santifica. Mas para alcançarmos esses benefícios de Deus, temos que buscar tempo. Gastar tempo com Deus e muito tempo na presença de Deus. No versículo 9 diz que Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Talvez você passe por lutas e guerras no seu casamento, no seu trabalho, e você recorreu a tanta gente, mas não recorreu a Deus. É Ele que faz cessar as guerras. É Ele que vai fazer o seu casamento ter paz. É Deus que vai fazer isso. Não é o homem não pode fazer nada. Nós, seres humanos, não temos nada. Mas Deus faz. Ele faz cessar as guerras. Talvez você vive com a sua esposa há tantos anos e vive num pé de guerra. Vive direto brigando, discutindo, contendendo. Ele faz cessar as guerras. É Deus que vai transformar o seu casamento. É Deus que vai colocar afeto entre você e sua esposa. Aí você vai conseguir abraçar a tua esposa. E a esposa vai conseguir abraçar o esposo. E Deus vai tirar esse sentimento de falta de afeto de entre vocês. E vai colocar o amor. E vocês vão sentir vontade de se abraçar. Vocês vão sentir vontade de se beijar. Vocês vão voltar a ser aquele casal que Deus criou vocês para isso. Deus vai fazer cessar a guerra. Muitas vezes é o espírito maligno que tem colocado uma frieza entre esse casal. O espírito maligno é tão sujo, imundo, que eles colocam uma frieza. É uma barreira, uma geladeira entre o casal. E o casal não consegue ter afeto. Mas em nome do Senhor Jesus, que esse espírito maligno venha sair da vida de vocês agora. Em nome do Senhor Jesus. Que este espírito de frieza saia deste casal. Saia desses casais que estão em esfriamento, que não tem afeto. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar esses casamentos. Que Deus venha transformar essa vida dos casais. Ó Senhor, abençoa esses casais. Envia, meu Pai, o teu amor nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Então muitas vezes falta isso. Aí vive nessa guerra toda. Não tem afeto, não tem carinho. Não tem diálogo, mas Deus diz que Ele faz cessar as guerras. É Deus que vai fazer cessar as guerras. E quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem buscado a Deus? Quanto tempo? Para o seu casamento ser transformado, é através da vida de oração, leitura da palavra. Aí sim Deus vai transformar o seu casamento. Ele vai fazer cessar essa guerra. Esse bate-boca de todo dia, essas discussões. Deus vai enviar a paz. Deus vai transformar as suas vidas. A pessoa que confia em Deus, ela não teme, ela não se abala, porque ela sabe que Deus está no meio dela. Por que temer? Se Deus está conosco. Não temas. Deus está no meio dela. Não vai ser abalada, não.
Entrega todas as áreas da sua vida a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Entrega o seu casamento nas mãos de Deus. Como que eu vou entregar meu casamento nas mãos de Deus? Orando. Senhor, abençoa meu casamento, meu Pai, não aguento mais viver desse jeito. Senhor, transforma minha mulher. Senhor, transforma meu marido. Liberta ele da bebida alcoólica, liberta dos bares, Senhor. Faz uma obra na vida do meu esposo. Ó Deus, transforma minha esposa, que é muito contenciosa. E Deus vai aparecer na vida de vocês. Que Ele diz aqui que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ou seja, não tem limite para Deus operar. Deus opera quando a gente clama a Ele. Quando a gente bate na porta, a porta se abre. Mas se você não bate na porta, a porta vai continuar fechada. Davi dizia no Salmo, uma coisa pedi e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então Davi disse, uma coisa pedi e a buscarei. É pedir e buscar. Talvez você pede, mas você não busca. Então o dever de todo servo de Deus é buscar a Deus em todo o tempo. É orar e sem cessar. É clamar a Deus, para Deus abençoar o casamento, para Deus abençoar o trabalho. Talvez você se encontre desempregado, desempregada, mas não lançou os seus currículos, não lançou o pão sobre as águas, para que depois de muitos dias você venha achar. E você tem que ter a necessidade de você correr atrás. Você tem que buscar o serviço, buscar o emprego. Você tem que fazer a sua parte. Aí sim Deus vai te recompensar, Deus vai te ajudar. Deus, Ele promete ajudar nós. Ele não promete fazer todo o trabalho, toda a obra, mas Ele diz que Ele promete nos ajudar. Deus, Ele trabalha em conjunto com a gente. Deus, Ele trabalha conforme a gente anda. Se Gideão não tivesse malhando trigo no lagar, se esforçasse, Deus não ia fazer nada por eles. Mas o povo de Israel estava clamando a Deus e Gideão estava lutando. Se o povo de Israel ficou 430 anos e não clamasse a Deus, eles iam continuar sendo escravos e oprimidos por Faraó. Ainda que morreu o rei do Egito, ia se levantar outro ali. E iam continuar sendo oprimidos. Então você tem que lançar o seu currículo, fazer a sua parte, você tem que buscar o serviço. Aí Deus vai abrir as janelas do céu, Ele vai abrir as portas. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, para que Deus venha te abençoar. Então, o Senhor Jesus diz que é o nosso dever, lá em Lucas 18, é o nosso dever orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, é uma obrigação do servo de Deus, do cristão, aquele que tem o título de cristão, o nome de cristão, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmurecer, nunca abandonar o barco no meio do caminho, nunca abandonar a oração. Por isso que diz para orar sem cessar, ou seja, orar continuamente, orar todos os dias, sem deixar de orar, sem ficar uma semana sem orar, não, aí você vai esfriando na fé, mas é orar todos os dias, com insistência, como Isaac orou instantemente por Rebeca, e Deus concedeu a eles um filho, depois de 20 anos orando. Então, quando a gente passa a clamar a Deus, Ele vem nos socorrer, porque Ele diz que Ele é o nosso socorro presente. E no versículo 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, descanse no Senhor. Confie em Deus, que Ele vai vir te socorrer. Se você tem uma vida de obras, se você tem uma vida santificada, não vive na prática do pecado, é um servo que agrada a Deus com as suas boas obras, como Tabita. É uma pessoa que tem a sua vida no altar de Deus, em santificação. Aí Deus vai aparecer na sua vida. Na hora das tempestades, Deus vem, Ele aparece. Como Ele apareceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como Ele apareceu na vida dos discípulos que estavam naquele barco, naquela tempestade. Assim Ele promete aparecer também em nossas vidas.
Ainda que você passe por momentos difíceis na sua vida, saiba de uma coisa, que Deus está no meio de nós. Não temas. Não temas, porque Deus promete nos ajudar. Ele diz que até o romper da manhã, Ele nos ajudará. Talvez o choro dure na sua vida uma noite. Talvez você passe por essa situação há muitos anos. Mas a alegria virá pela manhã. Um dia a alegria vai vir na sua vida. Um dia Deus vai aparecer na sua vida. Feliz é aquele servo que quando o seu Senhor voltar o achar assim fazendo. Feliz é aquele servo quando Deus voltar para te atender. Ele vai te ver orando, clamando a Ele, servindo a Ele em espírito e em verdade e em santificação. Ele vai ser bem-aventurado, como o Senhor Jesus disse. É como a mulher que está grávida. No começo do parto ela sente as dores, mas depois que vê o menino nascido, ela se alegra. E diz o Senhor Jesus que a alegria Ele não tirará. É uma alegria eterna. Ainda que nós passemos por lutas neste mundo, saiba que o melhor está por vir. Que Deus promete nos dar a vida eterna e que Ele nos promete enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. As coisas deste mundo aqui é passageira. Talvez hoje você sente falta de saúde, sente falta de dinheiro, sente falta de trabalho, sente falta de esposa, de esposo, de filhos. Mas saiba de uma coisa, essa vida aqui é temporal, mas o que Deus quer para nós é a vida eterna para nos dar. Em Jesus seremos mais do que vitoriosos, do que vencedores. Andando com Ele, seremos vencedores. Mas o nosso principal objetivo é herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus um dia vai vir sobre as nuvens dos céus para buscar o seu povo. E diz Paulo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com estas palavras. E João diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nem clamor. Porque as primeiras coisas são passadas. O que Deus tem para nós é coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem jamais penetrou no coração do homem. Mas para que você venha receber a vida eterna, você tem que receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, para que Deus possa te dar o poder para você ser feito filho e filha de Deus, filhos de Deus. Entrega a sua vida a Cristo hoje. Por mais que Deus te dê as coisas neste mundo que você necessita, mas as coisas desse mundo são passageiras, um dia acaba, como a nossa vida também um dia vai cessar aqui neste mundo. Nosso corpo um dia vai envelhecer e a gente vai morrer. Mas há esperança, há um novo corpo que Deus quer nos dar, um corpo glorioso, como de anjo, incorruptível, ou seja, indestrutível, um corpo imortal que não morre. E é o que Deus quer dar para você também. Mas para que você tenha direito à vida eterna, você tem que fazer um concerto com Deus, com Jesus. Você tem que deixar a vida de pecado e obedecer ao Senhor Jesus e andar de acordo com a sua vontade, a sua palavra. E aí Deus te dará a vida eterna, sendo firme e fiel até a morte, perseverante em servir ao Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, nossas vidas. Que Deus venha transformar a vida de cada um que ouviu esta palavra. Que o Espírito Santo venha falar mais aos seus corações, aos nossos corações. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, Pai eterno, foi pregada, meu Deus, a Tua palavra. Foi semeada, meu Pai. Como Paulo, Apolo plantou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua palavra foi pregada, meu Pai. Faz florescer como floresceu a vara de Arão, Senhor. Faz florescer esta palavra, meu Pai, nos corações, para que o maligno não venha arrebatar dos seus corações a palavra que foi pregada, meu Pai, mas que ela venha ser transformada, que a palavra venha transformar as vidas, meu Deus,
Que a tua palavra venha libertar de todo mal, de todo pecado, meu Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Liberta, meu Pai, de todo mal, de todo vício que tem escravizado esta pessoa, Senhor. Dá força, meu Pai, dá poder para serem feitos filhos de Deus. E aqueles que te servem, Pai, que estão fracos, Senhor, dá força, como o Senhor deu a comida para Elias. A comida, o pão assado na brasa e a botija de água. O Senhor deu o pão e deu a água e supriu as necessidades de Elias. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Senhor, fortalece os que estão fracos. Senhor, meu Deus, dá força para este teu servo, para esta tua serva, estes filhos teus, meu Pai, para que sejam fortes. Ó Deus, abençoa eles. Refrigera as suas almas. Concede a paz, meu Pai, dentro desses lares, que talvez estejam em pé de guerra, meu Deus. Envia a paz, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha tocar em cada vida. Que teu Espírito Santo, meu Deus, venha convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Pai Santo, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Não os peço que o tire do mundo, meu Pai, mas que os livre do mal, Senhor. Livra estas almas do mal, Senhor. Livra, meu Pai, os seus passos de andar em caminhos tortuosos. Guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos. Ó Deus, acampa ao redor destas almas, como diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus meu, Tu és o nosso refúgio, Pai, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus. Senhor, o Senhor está no meio dela, o Senhor está no meio do seu povo. Guarda, Senhor, todos nós em Tuas mãos. Pai santo e glorioso Deus, resplandeça a luz do Teu rosto, meu Pai, sobre cada um que está ouvindo esta oração. E dê a paz, e envia, meu Pai, o socorro, a saída nessas vidas. Pelo Teu poder, Senhor, quebra os grilhões do inferno que tem escravizado essa pessoa e liberta dos vícios, meu Pai. Aquela pessoa que fuma, Senhor, coloca nojo na sua boca para que não consiga mais pôr um cigarro na boca mais e nem um copo de álcool, meu Pai. Abençoa esta vida, meu Pai, que fuma, usa drogas, Senhor. Coloca nojo na sua boca, meu Pai, para que não consiga mais colocar droga na sua boca. Em nome do Senhor Jesus. Envia, meu Pai, a saída. Tu és o socorro presente, meu Pai, pelo que não temeremos. Seja com cada um que está ouvindo esta palavra e esta oração. E abençoa-os em Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer.
não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada.